Queridos, graça e paz. Que bom ter você aqui no 7º dia, no último dia dessa série de devocionais com o tema propósito e hoje em especial eu quero concluir essa reflexão com uma direção de Deus para edificar a sua vida. Eu quero que você preste atenção e quando você receber essa edificação, compartilha para os seus contatos, divulga para os seus amigos. Aproveito para encorajar você para se inscrever no meu canal aqui do YouTube, acionar as notificações, porque nós vamos continuar dividindo diariamente algo especial ao seu coração. Eu quero trazer uma reflexão poderosa sobre o tema propósito e trazendo um fundamento que julgo talvez o mais importante daquilo que diz. Para viver o propósito, é preciso você ter coragem. E coragem é algo que não pode faltar para fazer aquilo que Deus nos determinou a fazer. Como eu disse, propósito não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. E a coragem, que é bravura, intrepidez, firmeza de espírito, é fundamental para que a gente possa realmente estar engajado naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero usar o exemplo de 2 jovens e cada um deles tirar 3 lições de maneira rápida para que você possa entender. E acredite, pega um caderno, pega uma caneta, porque são coisas que vão edificar muito a sua vida se você realmente quer que a sua vida ela tenha um direcionamento de Deus. A primeira pessoa que eu quero usar aqui para a gente falar e trazer esses 3 ensinamentos é Josué. Josué, no capítulo 1, ele assume uma responsabilidade gigantesca. E Deus, por 3 vezes, vai repetir a mesma frase para ele: seja forte e corajoso. Quando Deus repete 3 vezes algo, é porque é algo fundamental e de extrema importância. Josué está assumindo uma grande responsabilidade e agora ele vai viver algo de Deus. E Deus vai dizer para ele algo poderoso por 3 vezes, porque existe um contexto nessa palavra, seja forte e corajoso. Nos versos de número 7 de Josué 1, verso 6, Deus fala, seja forte e corajoso. Josué, verso 7, e Josué 1, verso 9. Josué 1, verso 6, Deus fala para ele, seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo para herdar a terra. Ou seja, é necessário você ser forte e corajoso, Josué, para levar as pessoas de um ponto para outro. Ou seja, para viver o meu propósito, que é tirar as pessoas daqui e colocá-las aqui. Para fazer isso, você vai ter que ser forte e corajoso. Porque elas vão questionar, elas vão reclamar, elas vão indagar a sua liderança. E você vai ter que ser forte e corajoso para fazer isso. Para sair de um ponto e ir para outro ponto. Não é sair de onde você quer para ir para onde você quer. Sair de onde você está para ir para onde eu quero que você vá. Você vai ter que ser forte e corajoso. Ou seja, para você viver a missão de Deus, você vai ter que ter muita força e ter muita bravura, ter muita coragem. Josué 1,6. Josué 1,7, Deus repete isso para ele de novo. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a palavra, o livro desta lei. Para viver propósito, você vai ter que ter força e ter coragem para obedecer a Bíblia, para obedecer às Escrituras Sagradas, porque na jornada vai ter atalhos, vão vir propostas, vão surgir outras condições que não batem com o que a Bíblia diz. E você vai ter que ser forte e corajoso para obedecer o que a palavra fala. Você vai descobrir que no propósito, muitas vezes vai perder, muitas vezes você vai se ver mal, muitas vezes você vai ser passado para trás. Mas tudo isso está dentro da vontade de Deus. Ser correto, muitas vezes, é você saber que você vai ser colocado para trás. Então, Deus falou para Josué, para você obedecer o livro desta lei e meditar nele de dia e de noite, você vai ter que ter coragem. Foi a segunda coisa que Deus falou para Josué. E a terceira, Josué capítulo 1, verso 9, diz, não ordenei eu você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime. Tem que ter força e coragem para todos os dias saber que você está diante de uma missão que foi Deus que te deu. Olha, todas as pessoas, elas em algum momento vão desanimar. Eu gosto da palavra coragem, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer o que tem que ser feito, mesmo
quando você está com medo. E Deus está falando para Josué, não se apavore e nem se desanime. Por quê? Porque você vai ter problema. Você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar crises, vai enfrentar povos que são grandiosos. Mas eu estou com você. Assim é você vivendo o propósito de Deus. Às vezes a luta é tão grande aí na sua empresa, no seu comércio, na faculdade, você fala, eu vou desistir. Não é porque é difícil que não é de Deus. Muito pelo contrário, se fosse fácil, qualquer um faria. Porque é difícil. É por isso que Deus colocou você aí. Agora, eu quero usar um outro personagem, que eu creio também que vai ensinar muito ao seu coração sobre propósito e sobre você entender que a coragem é necessária. É a vida do jovem Davi. 1 Samuel, no capítulo de número 17. Davi ele vai até o campo de batalha, onde Golias está desafiando e ao mesmo tempo enfraquecendo o povo hebreu. Ele usa uma expressão, não tem homem aí para me enfrentar? E quando o jovem Davi, ele ouve a afronta de Golias, ele se posiciona, porque ele sabe quem é, ele tem uma identidade clara. E as pessoas ali logo pegam Davi, levam ele até o rei Saul e falam, encontramos alguém que se dispõe a enfrentar esse gigante. E quando Davi começa a conversar com Saul, ali ele traz 3 lições poderosas de coragem para você viver o seu propósito. A primeira é que no capítulo 17 de 1 Samuel, no verso de número 33, Saul falou para ele, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz, você não tem condições de vencê-lo. Ele é um guerreiro e você é só um menino. Olha, é necessário ter coragem para você, primeiro, driblar as palavras negativas e as palavras de desânimo que as pessoas vão trazer para você. Você não pode, você não tem condições, isso não é para você. Olha, isso faz parte da vida de toda pessoa que vive o propósito de Deus. Saul deveria estimular Davi, mas Saul desanima. E acredite, os desânimos muitas vezes vêm das pessoas mais próximas, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos irmãos, às vezes do seu líder, do seu pastor. Acredite, toda uma pessoa corajosa, ela vai ter que confrontar as palavras negativas que são levantadas sobre a sua mente. Davi não se prostrou às palavras de Saul. A segunda coisa é interessante porque Davi vai responder essa palavra de Saul, e aqui eu aprendo a segunda coisa que é importante para você, é colocar sua coragem em ação para viver o propósito. Davi responde Saul dizendo o seguinte, quando Saul fala, você não tem coragem de enfrentar esse gigante, Davi diz assim, dos versos 37 aos versos de número 39, Davi vai falar assim, quando eu cuidava da ovelha do meu pai, vinha um leão e um urso que queria arrebatar uma ovelha, eu lutava contra eles e os vencia. Sabe o que Davi está dizendo? Eu tinha coragem para fazer o que é certo quando ninguém me via. E é necessário coragem quando você está no seu secreto, para você viver o propósito. Porque uma coisa é a gente estar engajado quando todo mundo está vendo a gente. Outra coisa é você ter engajamento quando ninguém está te notando. Quem é você quando você está com o seu celular? Quem é você quando você está trancado no seu quarto? Quem é você quando você está sozinho no seu departamento? Quem é você quando você está no transporte público, no seu veículo, onde ninguém está te olhando? Davi está dizendo, eu sei quem sou porque eu fazia o que era certo, mesmo quando ninguém via. Eu teria uma desculpa boa para falar para o meu pai, olha, um leão vem e levou a ovelha, um urso vem e levou uma ovelha. Mas eu luto por aquilo que acredito. E lutar por aquilo que acredita é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Quando você se posiciona nos lugares secretos, Deus te exalta nos lugares onde você será percebido. Quando você é obediente a Deus, quando ninguém está te vendo, Deus vai te honrar para que todo mundo te veja. Então Davi traz uma outra lição aqui, coragem para fazer o que é certo, quando ninguém está percebendo. E a terceira coisa interessante é que quando Davi fala isso para Saul, Saul se vê por vencido. E vai dizer no capítulo 17, ainda no verso de número 40, que Saul vestiu as suas roupas e colocou ela em Davi. E é interessante porque Davi tentou andar com aquela vestimenta.
e percebeu que ele não conseguiria ter sucesso com aquilo. E aqui eu aprendo a terceira lição sobre ter coragem para você viver o propósito. É quando você entende que você não vai assumir a identidade da pessoa que Deus rejeitou. A armadura de Saul poderia trazer status, porque era a armadura do rei. A armadura de Saul poderia fazer com que Davi recebesse aceitação. A armadura de Saul poderia fazer com que Davi agora, diante das pessoas, estava mostrando: eu sou alguém que tem intimidade com o rei. Davi decidiu ser quem ele era diante de Deus enquanto estava no pasto. Davi, ele vai pegar as 5 pedras do ribeiro, vai pegar o seu alforje. Davi vai ser o pastor de ovelhas que venceu o leão, que venceu o urso. Ou seja, eu não vou assumir a identidade de quem Deus rejeitou para ser aceito pelas pessoas. Guarda isso, isso é muito poderoso. Muitas pessoas foram aceitas pelos outros, mas rejeitadas por Deus. Não queira ter a identidade de quem Deus rejeitou só porque as pessoas vão aplaudir. Quando Davi foi diante de Golias com a roupa de um pastor, o próprio Golias rejeitou ele. Como é bom saber que as pessoas vão te rejeitar, mas quando você sabe que Deus te aprovou, é necessário ter coragem para ser rejeitado pelas pessoas e ser aprovado por Deus. Se você quer viver propósito, acredite, as pessoas te rejeitarão, mas Deus te aceitará. Aqui começou a dinastia do maior rei da história de Israel. Eu creio que essas lições fará de você alguém corajoso para viver um propósito de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo te encoraje neste dia, que o Espírito Santo te impulsione, que o Espírito Santo te fortaleça, que o Espírito Santo te engaje para que você faça o que é certo, mesmo quando isso levará você a perder amizades, levará você a receber palavras negativas, mesmo quando você vai certamente perceber que você vai ter que ter vitórias em oculto para ter honra diante das pessoas. Você vai perceber que tudo isso é importante para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Espero que esse devocional tenha abençoado muito você. E creio que o Senhor nos trará direções intencionais para que a gente continue ministrando o seu coração. Não estamos aqui para apalpar o ego dos nossos ouvintes. Estamos aqui para trazer o que a palavra diz, o que tem que ser feito. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te impulsione, que o Espírito Santo te encoraje para que você possa viver os propósitos de Deus. Até o próximo devocional, querendo o Senhor.